Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Pão vivo, vivendo 40 anos em 40 semanas, chegamos no capítulo 10 do livro do Êxodo. Livro o qual a cada semana nós meditamos em um capítulo e refletimos sobre o que o Senhor está nos ensinando nos nossos dias através da experiência dos nossos irmãos e daqueles que se opuseram aos mandamentos, aos princípios, à vontade do nosso Deus. Hoje o Senhor fala conosco, o Senhor fala com você. Há um coração humilde e contrito, eu não desprezo. Como está o teu coração? Endurecido ou humilde? Contrito, triste, amargurado ou cheio de falsa modéstia? Deus da minha alma, Deus poderoso, Deus misericordioso, te louvo e eu te exalto por mais este dia, porque a cada dia que o Senhor nos dá de presente, o Senhor nos dá a oportunidade de crescermos em graça e em conhecimento, para que seja mudado, ó Deus, eventualmente todo decreto do maligno contra as nossas vidas. Papai querido, se porventura o inimigo veio a manipular aquilo que o Senhor escreveu acerca de nós neste dia chamado hoje, nós nos humilhamos perante a tua presença e com o coração contrito clamamos por misericórdia, sabendo, ó Deus, que não cai uma folha da árvore sem a tua permissão. Se porventura, ó Deus, de forma obstinada, temos sido nós a desviar daquilo que o Senhor escreveu acerca de nós nestes dias, neste tempo, que possamos nos voltarmos a Ti, com um coração humilde e com um coração contrito, para que o Teu nome seja glorificado e para que possamos nos alegrar na Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Respira. O dia tem 24 horas. Precisamos aprender a estabelecer prioridades e coisas importantes. Pessoas prioritárias, pessoas importantes. Quando nós invertemos a ordem entre prioridade e importância, normalmente nós nos encontramos em dificuldade. Prioridade é prioridade, importante é importante. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 10, versículo de número 3, vai nos dizer assim: Assim Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusarás de humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Olha só que interessante. Quando alguém verdadeiramente fala no nome de Deus. Deus falou a Moisés, Moisés falou a Arão, Arão falou a Faraó. Mas a mensagem, ela não se perdeu no meio do caminho. Por quê? Deus não manda recados, Deus manda mensagem. E todo mensageiro entrega mensagem, não entrega recado. Nós vemos que Deus está dizendo assim, Deus disse a Faraó: você, até quando vai se recusar a humilhar-te diante de mim? Até quando você vai ficar com o teu coração endurecido? Eu disse, não se trata mais da história dos hebreus, de Moisés, de Arão, de Faraó, dos servos de Faraó.
mas se trata de nós. O Senhor, através destas sagradas escrituras, não é a pastora Ana Sica que está dizendo a você, porque se você abrir a tua Bíblia em Êxodo 10, capítulo 3, você vai ler a mesma coisa. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? A razão da ira de Deus contra Faraó era o fato que ele não se humilhava diante ou perante a face do Senhor. A razão pela qual Deus endurecia o coração de Faraó é porque o coração dele já era propenso a não ouvir a voz de Deus. Um coração humilde, ele ouve a voz de Deus. Um coração humilde guarda a palavra de Deus. Um coração humilde executa as instruções contidas na palavra de Deus. Deus queria o povo servindo no deserto, porque antes de chegar na terra prometida, é preciso passar pelo mar. Quando passamos pelo mar, no meio das águas, né? O velho homem fica no Egito. Estamos vivendo um momento em que marca um novo tempo em nossas vidas. A travessia do Mar Vermelho, o batismo. Deixamos, vermelho, o Mar Vermelho. O sangue de Cristo é vermelho, atravessando o mar, passando nas águas batismais para deixar o mundo para trás. Quando temos sido humildes para dizer ao Senhor, tal qual o Faraó, o espírito de grandeza ainda está aqui, o ciúme, a inveja ainda está aqui, o desejo de prostituição está aqui, mas o Senhor está dizendo assim, olha, eu te criei perfeito. O fôlego de vida, o espírito que eu coloquei dentro de você, ele é perfeito. Portanto, eu entendo também, porque fui eu que te formei, que eu te dei algo chamado alma. Eu te dei uma consciência, eu te dei a capacidade, a habilidade de pensar, sentir e decidir. É por isto, filho, filha, que você é a minha semelhança, porque assim como eu decidi te amar, eu deixei nas tuas mãos a decisão de se humilhar perante mim ou de ter um coração endurecido. O coração é a tua mente, é a tua alma. É o que vai decidir se você vai ceder aos prazeres carnais, porque todo prazer que você sente no corpo físico, ele começa na alma. Ele começa no pensamento. Ele começa como um pensamento que é transformado em desejo. Você pensa aquele doce que você mais gosta. A boca enche de água. Mas antes da boca encher de água, o pensamento fez você recordar de sensações que talvez na hora que você comer o bolo, o doce, não vai ser a mesma. E aí você vai continuar procurando um doce que seja capaz de apagar ou de satisfazer aquele desejo que está na alma, na mente. E isso é muito perigoso, porque é exatamente o que Faraó estava fazendo. Desafiando a Deus para mostrar que ele era, que ele tinha, que ele podia. Mas em Deus, em Cristo, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos nossos dias, nós podemos dizer que podemos sim todas as coisas. Inclusive enfrentar Faraó. Inclusive enfrentar os desejos que são alimentados dentro de nós e dizer assim, não. Desejo de homossexualismo? Não. Eu não posso controlar o pensamento que vem, a sensação
que vem em um primeiro momento, eu não tenho controle. Mas quando chega, quem decide o que fazer sou eu. Eu alimento este sentimento de desobediência ou eu apresento a Deus que eu estou com vontade de desobedecer? Eu apresento a Deus que eu estou com vontade de ceder. Eu apresento a Deus dizendo, a carne é fraca, Senhor. Mas aí o Senhor nos diz assim, olha, o Espírito está pronto. A decisão é tua. É o que está no meio que vai determinar o equilíbrio entre carne e espírito. Quem determina o equilíbrio é a alma. Se eu alimentar mais o espírito, através da palavra de Deus, a carne estará no lugar dela. Mas se eu alimentar a carne, por exemplo, inclinado a desejos libidinosos, no lugar de ler a Bíblia, eu vou ver vídeos onde as pessoas estão lá todas insinuantes, ou então vou ler contos exóticos, ou ouvir músicas seculares que podem despertar certas sensações. O que eu estou alimentando? Eu estou dando alimento para a minha alma. De que lado? Para alimentar o espírito ou para alimentar a carne? O que eu ofereço à minha alma será traduzido em alimento para uma ou outra parte. Então eu costumo dizer assim, eu preciso colocar um cabresto, o cabresto, não um, porque não é qualquer um, o cabresto na minha alma. É como dizer assim, olha, eu vou te encher da palavra do Senhor. Sabe quando a gente pega o cavalo, que ele vai só onde a gente quer? Então, eu vou mostrar para a minha alma, para os meus sentimentos e emoções, para a minha psique, que ela não pode se desviar daqui. É aqui. Eu não vou ler um romance secular se eu sei que a minha alma não dá conta disso. Eu não vou ouvir uma música secular se eu sei que a minha alma não dá conta disso. Eu não vou assistir BBB se eu sei que a minha alma não dá conta disso. Em qualquer modo, eu não aconselho cristão a assistir, tá bom? Só para ficar claro. São exemplos que a gente faz. Opinião pessoal. Pastora, mas se eu assistir BBB, eu vou para o inferno? Ah, não sei, é entre você e Deus. Onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. E normalmente, onde estão os nossos olhos, é onde nós desejamos cultivar o nosso tesouro. O salmista Davi, Salmo de número 51, versículo de número 17, nós vamos ver ele orando a Deus. Depois que ele cometeu adultério e homicídio. Homem segundo o coração de Deus. Que Deus é este? Que diz que um homem que faz tudo isto, condenável para nós. Na lei de Moisés, que quem cometesse tal atrocidade deveria ser morto. Mas o que Deus estava olhando? A humildade, humildade, humildade e mais uma vez humildade de Davi. Coisa que não vemos na pessoa de Faraó. O arrependimento de Davi não era nem manipulação e nem tampouco remorso. Era reconhecimento. Tanto é que ele poderia ter ignorado a repreensão de Natã, mas ele não fez. Ele reconheceu. Ele confessou, ele abandonou e ele tomou uma decisão. Eu prefiro estar nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. E nós vamos ver que depois disso, Deus permitiu que o próprio filho, Absalão, se transformasse, meu Deus, se transformasse em um inimigo mortal do seu próprio pai, fazendo Davi escapar para não perder a vida.
Mas Davi sabia uma coisa. Ele estava na mão de Deus e não do homem. Então ele passou pelo vale. Ele passou por muitas adversidades. Mas ele não desistiu. E é isto que o Senhor está falando com você, comigo, conosco neste dia. Há um coração humilde e contrito. Deus não despreza. Não adianta termos uma falsa modéstia diante do Senhor. Não adianta nós pensarmos que Deus ele não sabe quando nós estamos tentando dissimular um arrependimento, mas não temos intenção de abandonar o pecado. Deus sabe quando nós sentimos remorso, mas se precisar fazer de novo, a gente faz. Davi, ele aprendeu tão bem a lição, que ele diz assim, olha, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um espírito triste. Quando o espírito fica triste? Quando ele não sente a presença do seu Criador. O espírito pode ser contaminado? Pode. Se não fosse assim, ou desviado, espírito maligno, espírito do mal, contaminado ou desviado. Se assim não fosse, Davi não teria orado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque criar é algo que ainda não existe. Se não existe o hábito de ler a Bíblia, nós podemos pedir ao Senhor que nos ajude a ter este hábito saudável e vital e nos esforçarmos naturalmente. Não adianta orar e deixá-la fechada na cabeceira da cama. Não faz efeito. E depois ele diz assim, olha, e renova em mim um espírito inabalável. Se ele está dizendo para que Deus renove o espírito, é porque o espírito, uma vez criado, ele não pode, ele jamais será recriado. Ele será colocado de novo, alinhado com o querer de Deus, com a vontade de Deus, com aquilo para o qual Deus o formou. Então entenda, o Senhor sabe que você é espírito, que tem uma alma e que habita em um corpo. E Deus sabe muito bem que este corpo, ele tem prazeres que, se alimentados pela alma, levam à perdição. Por quê? Quando eu penso algo e alimento aquilo, os meus membros manifestarão aquilo. Então, Deus não nos odeia. Deus não odiou Davi por ele ter pecado, por ele ter adulterado, por ele ter sido culpado de homicídio. Mas Deus odiou, desde sempre, o adultério e o homicídio. E ele não teve Davi por inocente. E assim é conosco. E o Senhor nos diz, olha para a vida de Faraó, olhe para a vida de Davi, faça a tua escolha e saiba que o Deus justo, ele não te despreza, ele não nos despreza porque tropeçamos e viemos a cair. Mas ele olha se estamos dispostos a nos humilharmos diante dele, a confessar, a abandonar e tomar sobre nós a responsabilidade dos nossos atos, sabendo que melhor coisa é cair nas mãos de Deus do que na mão do homem. Deus da minha alma, Deus da minha salvação. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem nos ajudado, através do Teu Espírito Santo, meu Pai, a desenvolver uma mente que seja
como a mente de Cristo, porque a tua palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Que a pureza, o amor, a compaixão da mente de Cristo esteja também no nosso interior. Confirma, Senhor, a tua bênção, a tua vitória. Repreenda todos os males, eu creio. O mal deste dia já caiu por terra. Em nome de Jesus, receba a cura, a libertação, a transformação. Em nome de Jesus, receba portas abertas. Em nome de Jesus, o Senhor é o teu pastor, de nada você tem falta. O Senhor é quem advoga as tuas causas. O Senhor é o juiz, o promotor, quem assina este processo, porque você é obra das mãos de Deus. Você é formação de Deus. A tua vida está escondida com Cristo em Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu amo a tua existência. O Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Hoje às 19 horas, horário aqui da Suíça. 14 horas, horário aí do Brasil. Nós estaremos falando sobre o capítulo de número 9 do livro do Êxodo. Vem comigo, eu quero orar juntamente com você em favor desta causa que está impedindo você de sair do Egito ou atravessar o deserto. Deus te abençoe.